seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de ciências do 4º ano. Hoje nós vamos falar sobre cadeias alimentares. A habilidade trabalhada na aula de hoje é a seguinte: analisar cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimento. Compreender que a interferência humana nas cadeias alimentares pode levar ao desequilíbrio ambiental. Então, aqui a gente tem uma cadeia alimentar simples, bem simples. Nós temos aqui uma planta, que é um ser autótrofo. Por que ela é um ser autótrofo? Porque ela é capaz de produzir o seu próprio alimento. Ela se alimenta sozinha. Automóvel não é aquele que se move sozinho? Autorretrato não é aquele retrato que você tira de você mesmo? Autótrofo é aquele ser que se alimenta sozinho. Então, a planta é um ser autótrofo. Ela tira energia do sol. Quando nós falamos em alimento, cadeia alimentar é uma busca por energia. A gente se alimenta para conseguir energia para a vida. Então, veja só, nós temos a planta e nós temos o gafanhoto que se alimenta da planta. Nós temos o sapo que se alimenta do gafanhoto. A cobra que se alimenta do sapo, o gavião que se alimenta da cobra. Esses seres que eu falei agora, o gafanhoto, o sapo, a cobra e o gavião, são heterótrofos. Porque eles são seres que dependem de outro ser para se alimentarem. Eles comem outro ser. Bom, e depois a gente tem aqui esse cogumelo representando os fungos e as bactérias, que muitas vezes podem ser até microscópicos. Mas para você entender, para compor o desenho, eu coloquei um cogumelo que é um fungo também. Tá? Então, os fungos e as bactérias, eles vão fazer a decomposição da matéria que resta da cadeia alimentar, devolvendo nutrientes à terra que vão ajudar também na nutrição das plantas, apesar delas produzirem o seu próprio alimento. Na cadeia alimentar, o sol tem um papel muito importante. Por quê? Nós dizemos que a planta produz o seu próprio alimento, mas na verdade ela sintetiza energia solar. E a energia solar vem do sol, obviamente. O sol produz energia através da fusão dos átomos de hidrogênio. É mais ou menos como acontece em algumas bombas atômicas. Então, a fusão do átomo de hidrogênio vai gerar toda a energia solar, aquela energia que viaja, até chegar aqui na Terra, viaja pelo espaço, até chegar aqui na Terra em forma de luz, em forma de calor e que vai ser absorvida pela planta. Então, a energia solar é muito importante como fonte de energia para a cadeia alimentar. É daqui que vem a energia que todos esses seres que nós vimos vão consumir. Depois, nós temos os vegetais. Os vegetais, dentro da cadeia alimentar, eles vão receber o nome
a classificação de produtores. Por que produtores? Porque eles produzem o seu próprio alimento. Então, os vegetais são os produtores na cadeia alimentar. Aqui nós vamos entender um pouco sobre como isso acontece. Veja só, nós temos o sol como fonte de energia, como eu já disse. Nas folhas das plantas existe um pigmento verde que se chama clorofila. A clorofila, então, é o pigmento verde que dá cor às plantas e dá a elas também a capacidade de capturar a energia solar. Lá nas folhas das plantas, a clorofila vai capturar a luz solar e as raízes que estão aqui, vão capturar a água do solo, que também vai para as folhas. Além disso, a planta também vai usar o CO2, o gás carbônico, e misturar isso tudo para fazer o seu alimento. Ela vai transformar isso em amido, que é a energia do sol, de um jeito que a planta consegue consumir. Então, a gente chama isso de fotossíntese. Por que fotossíntese? Foto é luz, é uma síntese da luz do sol, transformando em energia para a planta. Então, o processo pelo qual a planta captura energia do sol para crescer, para viver, é a fotossíntese. A receitinha da energia da planta, a receita do alimento da planta é essa mistura de luz solar, gás carbônico e água. E assim ela faz o amido, que é o seu alimento. Então, nós vimos que as plantas são produtores dentro de uma cadeia alimentar. Os seres autótrofos, aqueles que fazem o seu próprio alimento, são os produtores. E os animais, os insetos como o gafanhoto, os anfíbios como os sapos, répteis, as aves, os mamíferos, o que eles são? Eles são os consumidores. Por que eles são consumidores? Porque eles vão consumir energia de outro ser. Então, a planta capturou energia solar para crescer. O grilinho foi lá, o gafanhoto foi lá e se alimentou da planta. Ele trouxe a energia da planta para dentro do corpo dele. E ele usou uma parte dessa energia para crescer. Acumulou no corpo dele. Outra parte dessa energia ele gastou durante a vida, se movimentando, né? Até mesmo procurando o alimento. Então, ele se movimentou e gastou uma parte dessa energia. Quando o sapo come o gafanhoto, ele vai consumir a energia que o gafanhoto gastou crescendo. Aquele gastou se movimentando e vivendo, não. Mas ele vai consumir a energia que ficou no gafanhoto. Aí o sapo também vai viver, também vai gastar energia se movimentando, também vai gastar energia, né, nadando, saltando. E uma parte da energia que ele consumiu vai ficar no corpo dele. Aí a cobra vai lá e come o sapo. Quando a cobra come o sapo, ela consome a energia que ficou no sapo. A cobra também vai viver, vai rastejar, vai gastar energia ao longo da vida. E uma parte dessa energia vai servir para constituir o corpo da cobra, para que a cobra cresça. Aí, o gavião vai lá e vai comer a cobra. Quando ele come a cobra, ele vai consumir a energia que estava no corpo da cobra. Agora, o gavião
vai consumir. Você percebe que todos aqui são consumidores, porque um foi consumindo a energia do outro. A energia é perdida pouco a pouco, né? Existe uma perda de energia pelas atividades vitais ali dos seres consumidores, mas um pouco da energia fica na constituição do corpo deles e passa para o seu predador. Predador é aquele animal que come o outro animal. Então, o sapo é um predador do gafanhoto. A cobra é um predador do sapo. O gavião é um predador da cobra. Então, os consumidores são predadores de outros seres menores, certo? E aqui, professora? Aqui a gente vai ver daqui a pouco. Cada um dos seres vivos de uma cadeia alimentar vive seu ciclo de vida, nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. Durante esse ciclo, eles terão outras necessidades, como a necessidade de abrigo, por exemplo. Então, veja só, o gafanhoto, ele precisa de alimento, aí a gente já explicou, ele vai comer os vegetais, mas ele também precisa de lugar para se esconder dos predadores, de lugar para reproduzir, né? Ele vai precisar de outras condições para a vida dele, além simplesmente do alimento. Olha só, os gafanhotos são insetos que depositam seus ovos no solo. Qualquer tipo de solo serve? Não, geralmente ele vai depositar seus ovos em um local quente de solo arenoso. Então essas são as condições ideais para a reprodução do gafanhoto. E a reprodução do gafanhoto é importante para a cadeia alimentar? Você está falando de reprodução ou de alimento, professora? Bom, eu estou falando de alimento, mas para que o sapo possa se alimentar do gafanhoto, o gafanhoto precisa se reproduzir, senão ele acaba, né? E o sapo? Os sapos são anfíbios, eles depositam os ovos na água, onde nascem os girinos. Os girinos passam por metamorfose, tornam-se sapos adultos que passam a viver na terra. Então, veja só, o sapo, além de se alimentar, também precisa de abrigo para se esconder dos predadores. Ele precisa de condições, né, de uma água limpa para que ele possa depositar os ovos, para que os girinos possam desenvolver, amadurecer até o final da metamorfose, virarem sapinhos. Depois, em terra também, ele vai precisar de locais para se abrigar e só depois é que ele vai ser ou não alimento para uma cobra, por exemplo. Então, existem outras necessidades no ciclo de vida do sapo também, não apenas a alimentação. A cobra. As cobras são répteis. Elas depositam seus ovos na terra e vivem nela desde o nascimento. Então, as cobras são répteis, também nascem de ovos, fazem seus ninhos na terra mesmo, entre a vegetação, e elas precisam se abrigar. Elas precisam ter ali um local para depositar os seus ovos, para se reproduzirem. Então, para que a cadeia alimentar aconteça, é preciso que a gente tenha as condições de abrigo, de reprodução e de alimentação também para as cobras. Os gaviões são aves que fazem seus ninhos no topo das árvores. Então, para ter gavião, precisa ter floresta, precisa ter árvore. O gavião vai fazer o seu ninho lá no topo da árvore, geralmente de árvores bem altas,
para que o seu ninho fique a salvo de outros predadores. O gavião é o predador da cobra, mas os ovos também têm predadores. Enquanto os ovos ainda estão no ninho, eles também têm predadores. Então, o gavião faz o seu ninho lá no alto da árvore para evitar de perder os ovos antes que os filhotes possam nascer. Então, existem condições necessárias também para a vida do gavião, além daquelas lá da cadeia alimentar, do alimento. Ele precisa se reproduzir, ele também se abriga, ué, professora, mas não tem nenhum predador ali para ele. Ele se abriga de quê? Ele vai se abrigar de condições climáticas, por exemplo. Todos os outros também podem se abrigar, né, de condições que não sejam favoráveis, de frio, de chuva, etc. E os fungos e as bactérias? Na hora que eu falei da cadeia alimentar toda, eu não falei dos fungos e das bactérias. Os fungos e bactérias são decompositores. Se você já teve a oportunidade de andar num lugar onde tem mata, ou onde tem cerrado, ou um lugar de natureza, você com certeza viu que existe um certo equilíbrio ali, uma certa limpeza. Acontece que os animais não fazem velório, por exemplo. Quando morre um bichinho lá no meio da floresta, não vai outro bichinho lá, enterra ele, faz uma cerimônia. Então, por que quando você vai na floresta não tem um monte de animais mortos ali ao longo dos anos? Porque os fungos e as bactérias fazem a decomposição da matéria orgânica na natureza. Eles vão se alimentar daquilo que resta dos animais. Então, os fungos e as bactérias são os decompositores na cadeia alimentar. Nós falamos dos produtores, que são os vegetais, dos consumidores, que são os animais, e agora nós estamos falando de fungos e bactérias, que são decompositores. Não existe um único tipo de cadeia alimentar, não. Às vezes, a gente pesquisa cadeia alimentar e vem lá um monte de ilustração, plantinha, gafanhoto, sapo, cobra, gavião. Mas não existe só essa cadeia alimentar, existem várias outras. Aqui a gente tem um exemplo de outra cadeia alimentar. Veja só, nós temos aqui fitoplânctons e os camarões que se alimentam deles. Os camarões também comem outras coisas, tá bom? Eles também comem restinhos de peixes que morreram, restinhos de algas, de plantas, mas eles comem os fitoplânctons também. Depois vem os pinguins, que se alimentam dos camarões, as focas, que se alimentam dos pinguins, e as orcas. Não é qualquer tipo de baleia, não, as orcas, hein? Que se alimentam das focas. Nós temos também aquela cadeia alimentar que o Mufasa conta para o Simba lá no filme do Rei Leão. Os antílopes comem a grama, os leões comem os antílopes e quando os leões morrem, eles viram nutriente para a terra da grama. E a sacola plástica faz parte da cadeia alimentar da tartaruga? Claro que não, né, gente? Só que as tartarugas são predadores das águas vivas e elas confundem as sacolas plásticas com águas vivas. É por isso que elas se alimentam e às vezes até morrem comendo sacolas plásticas. Na aula de hoje, nós falamos sobre cadeias alimentares, que é um dos ciclos que a natureza nos apresenta, onde os animais se alimentam dos vegetais, se alimentam um do outro e, no final, são alimentos para os decompositores. Nós vimos que o sol é fonte de energia, que as plantas são produtores na cadeia alimentar, os animais consumidores, os fungos e bactérias decompositores. E conhecemos diferentes cadeias alimentares. Eu espero que essa aula te ajude a fazer as atividades da sua apostila, que você tenha aprendido muito.
Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!